O governo anunciou um conjunto de medidas para conter a alta dos alimentos. O comunicado foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A principal iniciativa é zerar os impostos de importação sobre alimentos como carne, café, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite, sardinha, biscoitos e massas alimentícias. A aposta é que a renúncia fiscal favoreça os consumidores sem prejudicar os produtores. O governo não soube dizer, no entanto, qual será o impacto dessa medida na arrecadação federal. Além disso, serão adotadas iniciativas de estímulo à produção dos alimentos da cesta básica. O vice-presidente também pediu aos estados que reduzam o ICMS sobre produtos. Olha, diante dessas medidas anunciadas, o que a gente quer saber é se realmente o preço dos alimentos vai baixar e quando? Bom, para falar sobre isso, a gente faz conexão com a economista do FGV IBRE, a Silvia Matos. Silvia, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News, viu? Bom, boa tarde a todos. É um prazer falar com você. Silvia, o que a gente pode esperar, né, depois desse anúncio todo? Será que realmente vai ter reflexo aqui no nosso bolso, hein? Bom, infelizmente eu acho que muito pouco, né? A gente sabe que esses produtos que estão sendo, né, utilizados para redução, né, de impostos são poucos produtos e nós não importamos tanto assim, né? O Brasil é um grande já produtor desses produtos, temos uma indústria alimentícia muito forte. No entanto, a importação pode ajudar um pouco a aumentar a oferta, mas a gente sabe que, infelizmente, que a parte da redução de impostos não necessariamente, né, vai ser dada a todo o consumidor. Então, existe todo um processo de logística que isso deve gerar uma redução menor ao consumidor. Na verdade, né, a inflação de alimentos, ela está muito alta, sem dúvida, e o que seria melhor para todos nós, né, se nós tivéssemos, digamos assim, uma redução da demanda. Infelizmente, essa é a mensagem que é difícil de dizer, mas existe uma questão importante, tanto que o resultado do PIB mostrou isso, é que a gente tem um crescimento do consumo muito acima do PIB, acima da nossa capacidade de oferta. Isso se reflete não só nos preços dos alimentos, mas de todos os preços da economia. É claro que a alimentação tem sofrido também choques de oferta, e sempre é muito bem-vinda a redução de impostos, mas a gente sabe que isso deve ter um efeito relativamente pequeno, dado que a gente é um grande produtor, né? E a importação, vai ser difícil encontrar produto barato para importar, porque está uma pressão de preço de alimentos no mundo como um todo, né? Então, acho que a gente tem que levar em conta todos esses efeitos e talvez dizer que o efeito vai virar, mas muito pouco, né? Não vai ser algo significativo na nossa avaliação. Eu acho interessante a gente colocar o pé no chão nesse sentido mesmo, né? Porque realmente o cenário internacional é desafiador. Nós somos grandes exportadores, o Brasil exporta, é líder mundial, por exemplo, de carnes, né? Algodão, café, são tantos exemplos que a gente é líder no mercado, né? E aí, quando a gente fala assim, vamos incentivar, então, a importação, por exemplo, da carne, estava dando uma olhadinha aqui, de 10,8%, a tarifa agora seria zero. Café, de 9%, né? Também cai para zero. Mas o mundo inteiro está procurando café aqui com a gente, né? Isso, sem dúvida. Esse é o lado, talvez, né, positivo, né, de todo esse desafio nosso, é que realmente o Brasil é um grande produtor. E existe demanda, quando a gente olha em termos de proteínas, né, tem essa demanda enorme por carne bovina e é difícil, né, aumentar a produção, né, tem todo o ciclo da pecuária, houve um aumento dos abates ao longo do tempo, mas agora vai ser difícil até retomar, né, esse aumento, né, da capacidade de aumentar, né, a produção bovina, demora, tem um ciclo. O café também tem um ciclo, né, não existe mágica, né, para o aumento da produção de alguns, né, itens como o café e a própria carne bovina. E o mundo inteiro, esse é o grande fator, né, é uma demanda mundial. E essa demanda mundial, né, talvez se a gente tiver um menor crescimento no mundo, poderia ter algum alívio, mas eu acho que a demanda por alimentos, dado que é uma melhora, né, tem uma melhoria do padrão de vida nos países, né, em desenvolvimento, a gente está falando, né, de muitas pessoas que estão saindo, né, de uma linha de pobreza, aumentando seu bem-estar, elas alimentam, por exemplo, proteína é um efeito que eu acho que dificilmente a gente vai ter um ciclo, né, de proteínas e preços muito baixos, não só no Brasil, mas no mundo. Então, acho que esse é um fator, né, relevante.
bastante. E a gente tem que lembrar, se fosse só inflação de alimentos, eu acho que até o consumidor estaria um pouco mais, né, digamos assim, menos mal-humorado. O problema é que a inflação está em todos, né, em todos os itens, não é só dos alimentos. É claro que os alimentos prejudicam muito mais as pessoas de mais baixa renda, então acho que é algo que a gente realmente tem que se preocupar com isso e, de alguma forma, tentar compensar justamente para as pessoas de mais baixa renda. A questão do ICMS, que foi uma discussão que está sendo colocada, talvez o ICMS poderia ter um impacto maior. Tá? Eu acho que esse é um aspecto mais, talvez o impacto maior poderia vir com a redução de ICMS para itens da cesta básica. Esse efeito seria um pouco maior sobre o preço dos alimentos e alimentos básicos, né? Podemos dizer assim, para as famílias. Vou falar de um que não é tão básico, mas que a gente abordou aqui há um certo tempo, porque o preço explodiu, né? O azeite, por exemplo, né? Que todo mundo que compra azeite assusta, né? Muitas vezes eu ia lá pegar e falava, não, deixa eu deixar que esse preço está muito salgado, né? O imposto, que é de 9%, foi reduzido também, mas a gente lembra que o que causou um grande aumento no preço do azeite foi justamente a quebra de safra, quebra de produção. O Brasil realmente consome a maioria, né, esmagadora ali do consumo de azeite aqui no Brasil vem de fora, né? A gente importa muito azeite realmente, mas não tem muito milagre, né? Eu acho que esse é um fator, nessas mudanças climáticas estão afetando vários tipos de produções em diversas regiões. E o azeite, acho que foi o efeito, eu também sou consumidora de azeite, né? Fui entender melhor esse efeito. E realmente na região do norte da Itália, várias regiões da Itália, da Espanha, que é um grande produtor, com secas muito severas, né? Então a mudança climática, né? Essas mudanças climáticas vão afetar realmente a produção. A gente espera que talvez novas regiões podem ser exploradas, mas é um desafio muito grande, não é só para o Brasil. Acho que a gente tem que colocar em perspectiva, o preço de alimentos é uma coisa internacional, né? E todos os países vão ser afetados, não é só o Brasil que está sendo afetado. E tem itens como, né, por exemplo, do azeite. A gente, é claro, sempre uma redução de impostos ajuda, mas não é isso que vai mudar e vai tornar o azeite acessível para todo mundo. Acho que realmente talvez, né, no momento hoje, né, mais uma agenda, né, uma tentativa, né, de mostrar que está buscando soluções do que de fato ser uma solução para a queda da inflação de alimentos. Né? E tem vários exemplos aí, esse caso do azeite é bem importante mostrar, porque a gente importa. Se tivesse muita oferta no mundo, né, preços baixos e o imposto da importação fosse extremamente elevado, claro, teria um efeito aqui, mas não é essa a questão. Não é o imposto que está fazendo, né, o azeite ficar mais caro para todos nós. E aqui, só para comentar, quando a gente importa muito, né, e também quando há uma exportação nesses tipos de alimentos e de bens também, o câmbio acaba afetando bastante, né? E nós tivemos no ano passado uma depreciação cambial. E essa depreciação, sim, a gente pode dizer que parte é culpa do próprio governo, com essa dificuldade de encontrar uma solução para a sustentabilidade fiscal. Então, se você me perguntar qual que seria a melhor mágica, né, talvez para uma redução maior de preços de alimentos, né, e de preços de bens, era a gente conseguir uma valorização cambial aqui. Mas isso ia depender muito do governo e no momento está muito difícil a gente encontrar uma solução para as questões fiscais no Brasil. Eu acho que esse papo é muito importante para a gente entender que quando a gente fala de preço, a gente não está falando só de preço, existe todo um contexto, né, por trás do preço final e que a gente não pode olhar só aqui para a nossa casa, ou seja, para o nosso país. Existe todo um emaranhado de fatores mundo afora. Então, a gente precisa realmente conseguir olhar para tudo isso para compreender melhor. Ontem, inclusive, a gente trouxe aqui no Conexão, Silvia, aqui o agro-americano, os produtores rurais dos Estados Unidos protestaram lá contra o Trump, porque eles dizem assim, olha, você está rifando a China, sabe o que vai acontecer? A China vai comprar mais do Brasil e a gente vai ser prejudicado. Então, veja como, inclusive, por lá existe essa dificuldade também, porque ninguém quer perder mercado, todo mundo sabe que os mercados são importantes. Mas, nesse contexto de taxa dos Estados Unidos, será que também não pode ter um excedente de mercadoria, a gente conseguir fazer novos negócios, né, e comprar melhor? Ou você acha que realmente o desafio ainda é grande, mesmo com os Estados Unidos aumentando as suas tarifas? Bom, é difícil saber onde vamos, né, terminar esse início de processo de guerra comercial, que podemos dizer assim. No primeiro mês você pode pensar, não, ótimo, né? A China vai comprar mais do Brasil.
Mas será que isso vai ocorrer? Será que no processo como Trump, né, tem utilizado no seu processo de negociação, será que ele não vai demandar da China que compre mais produtos dos produtores americanos? Nós vimos isso no Trump 1, isso é muito importante. No Trump 1, a China comprava mais, né, itens como soja, milho americano. E aí colocou tarifa, o Brasil ganhou, se beneficiou. Mas talvez nesse contexto atual, a gente pode ter também novos desdobramentos, tá, que seriam penosos para o Brasil. Tá? Então, a preocupação minha é, de alguma forma, nessa negociação dura, né, que os Estados Unidos têm feito com vários países, não só prejudicar a economia americana, como a gente tem visto, tanto que há protestos, né? Mas também exigir, talvez, de países como a China, de comprar mais produtos americanos, né? E aí prejudicar o Brasil. Então é difícil saber, vou ser muito sincera hoje, onde vai terminar. A gente sabe que guerra comercial com tantos países, com tantos bens, a gente sabe onde começa, mas difícil saber onde a gente vai acabar. Mas a minha percepção é que eu acho que vai ser ruim para o mundo como um todo, de crescimento, tá? E eu acho que isso vai ser algo muito ruim, tá, para o mundo como um todo. É difícil imaginar, talvez um país ou outro se beneficie, mas se todos perdem, né, com um menor crescimento mundial, mais incerteza no mundo, será que também a gente não está perdendo um pouco também? Então, acho que a gente tem que olhar no equilíbrio geral que a gente diz, né? Não só país a país, porque eu acho que tem esse aspecto da economia americana ser uma economia tão importante no mundo, que tudo que acontece lá, se tiver um menor crescimento, uma desaceleração forte da economia, todo mundo será prejudicado. Olha, Silvia, então, para a gente resumir, esses anúncios aqui do nosso governo mostram uma boa vontade de olhar para o tema, que é um tema importante, alimento, mas por tudo que a gente falou aqui, existe um desafio enorme para que realmente o alívio no bolso chegue de fato para a gente, né? Agora, tem uma outra notícia que você até mencionou, acho que é legal a gente destacar aqui, porque a economia brasileira cresceu 3,4% em 2024. Em valores finais, o Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país, produziu então, anote aí, 11,7 trilhões de reais no ano passado, portanto, acima dos 10,9 trilhões de 2023. A indústria teve crescimento de 3,3% e os serviços registraram alta de 3,7%, enquanto o setor agropecuário recuou 3,2%, já o PIB per capita alcançou R$ 55.247,45, um avanço de 3% em relação a 2023. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O que representa isso na prática, né, de uma forma geral, Silvia? Bom, claro que é sempre bom crescer, né? Eu acho que é uma boa notícia, mas a gente tem que ter um pouco de cautela no ritmo de crescimento da economia brasileira. São 2 anos, né? Claro que 2022, o Brasil há 3 anos, na verdade, a gente tem crescido bastante. E o ano passado a gente acelerou muito e, como você mencionou, não foi na agropecuária, foi muito mais espalhado entre os setores. Boa notícia, né, quando a gente percebe, por exemplo, a indústria de transformação recuperando as perdas de 2023, né, o próprio investimento, né, do lado da demanda que a gente diz, o investimento cresceu 7,3%, um resultado muito bom, porque foi muito mal, né, o investimento em 23. Então isso é até uma notícia, a gente diz, bom, o investimento está crescendo, é uma boa notícia para a gente aumentar a nossa capacidade de produção, que é tão necessária para a gente poder crescer num ritmo maior. Mas aí vem a má notícia, é que talvez a gente acelerou demais o crescimento no ano passado. E onde que está esse excesso que a gente pode dizer? É no consumo das famílias, que cresceu 4,8%, mesmo contraindo no TRI, né, foi bem negativo, mas começou muito forte no início do ano, acima do PIB. Crescendo muito acima do PIB. E, infelizmente, né, a gente gostaria de um consumo crescer ao ritmo, muito mais de acordo com a nossa capacidade produtiva. E um efeito colateral de que está um pouco desequilibrada a economia brasileira, nesse sentido, é que a inflação veio junto, né? Seria ótimo crescer os 3,4%, mas com uma inflação parecida ou menor, digamos assim, do que em 23%. E não foi o que ocorreu. Então, acho que a gente tem que dizer que, infelizmente, crescer 3,4%, só se, por exemplo, como aconteceu em 23, quando você tem um choque muito importante de um setor como a agropecuária, indústria extrativa, vindo da demanda muito forte, que a gente deseja, claro,
pode ter efeitos colaterais negativos. E a inflação é um desses efeitos colaterais negativos, infelizmente. Então, tem notícias boas, mas também tem notícias que esse ano, esse ritmo é insustentável. A gente vai crescer muito menos esse ano. Inclusive, os últimos 3 meses de 2024 já vieram dando uma desacelerada, não é? Sem dúvida, né? Foi 0,2, foi um número baixo em relação ao que estava sendo esperado. Era mais baixo, já estávamos esperando aceleração, mas foi mais rápida, digamos assim, essa desaceleração. Só que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque agora em 25, não é que a gente vai repetir valores negativos. Em 25, agora esse primeiro TRI, vai lembrar um pouquinho lá o início de 23. A gente tem uma agro muito forte. E a gente tem o consumo das famílias que contraiu bastante, mas a gente tem o reajuste do real do salário mínimo. Nós temos agora, né, o governo liberando o FGTS. Nós temos, por exemplo, né, o governo sempre, enfim, fazendo medidas para tentar estimular, que me preocupa um pouco, né? Porque a gente precisa controlar essa inflação, porque também inflação é ruim, né? O que eu gosto de dizer é que não tem solução mágica, né? Para a gente crescer. A gente tem que crescer com o aumento, né, da capacidade produtiva, tanto da agro quanto da indústria e setor de serviços, ou seja, sem pressionar a inflação. Porque se pressiona a inflação, no fim do dia é ruim, porque a gente acaba tendo que sofrer uma desaceleração maior da economia, desaceleração do consumo, e os investimentos que cresceram tanto ano passado devem sofrer agora. Os empresários ficam mais reticentes, né? E com a política monetária tão apertada para controlar essa inflação, fica muito ruim para a economia e para o futuro da economia. Então, infelizmente, parece mais um voo de galinha, né? Que a gente gosta de dizer, a gente já viu isso outras vezes, a gente acelera demais e depois a gente tem que pagar a conta, né? Então, esse ano a gente vai pagar uma conta mais salgada por esses excessos do ano passado. E por isso tudo a gente precisa entender, né? A gente precisa entender de economia, porque esses assuntos impactam na nossa rotina, no nosso orçamento, na nossa vida. Por isso que a gente aqui traduz o Economês sempre. Muito obrigada, viu, Silvia? Um ótimo fim de semana para você. Obrigada para todos vocês também. Abraço. Um abraço, obrigada.